da UEAP no dia 2 de julho. 2 de julho. 2 de julho. Tá chegando a hora, meu amigo. Tá chegando a hora de você fazer lá a sua prova do concurso da UEAP e mudar de vida. Mudar de vida, que é a melhor coisa. Pessoal, primeira coisa, eu falei isso essa semana praticamente toda, em todas as turmas que passei, ministrando aula de revisão, tanto no Prepara Santana, quanto nos cursinhos aqui em Macapá, no curso POD, no curso Buraslan e em outros cursinhos. Eu falava que lá dentro das classes de palavras, dentro da morfologia, o Instituto AOCP, ele pegou um assunto e grifou um assunto, ele destacou, ele colocou para fora o assunto, dizendo assim, olha, a função do quê? O que na língua portuguesa, ele tem inúmeras funções, né? 12, para ser mais específico. São 12 funções para o que, Jorge Cleiton? 12. Eu tenho o que na função de pronome relativo, condição integrante, condição causal, advérbio, substantivo, e vai embora. Interjeição, e vai embora. Tem várias funções para o que. Mas, professor John, trate conosco hoje apenas daquilo que vai aparecer na prova. Pronome relativo e conjunção integrante. Então, eu vou pontuar minhas dicas. Você que está ouvindo aí, você que seu filho vai fazer o concurso, ou sua namorada, coloque isso para ele ouvir neste momento. Eu vou pontuar dicas. Então, eu quero elencar aqui, eu tenho 25 minutos, e eu quero elencar 5 dicas. Então, a cada 5 minutos eu vou te dar uma dica e explicá-la. A primeira função do que, e a mais conhecida, é a função de pronome relativo. Mas, professor, eu nunca consegui aprender. Você tem de entender que todo pronome relativo vem com substantivo na frente. Não tem erro. A casa que moro, o professor que falei, né? O problema que enfrentei. Toda vez que eu tiver um pronome relativo, na frente dele tem um substantivo. É assim que você identifica. Olha só. A casa é substantivo, que moro. O professor é substantivo, que falei. Não é? O problema que enfrentei. Então, toda vez que você olhar para o que, olhe para quem vem à frente. Se for substantivo, pode grifar que aquele pronome é um pronome relativo. Agora, como você vai diferenciar o que de uma conjunção integrante, por exemplo? É porque ela vem com o verbo na frente. São coisas diferentes. O professor disse, é o verbo, que sou bonitão. Olha, o professor disse que. Na frente do que agora eu tenho um verbo, então ele é conjunção integrante. Não sei se... sei que quero passar. Olha, sei que quero passar. Sei, verbo saber. Na sequência vem um que, passar. Então, se antes do que vier um verbo, ele é conjunção integrante. Se antes do que vier um substantivo, ele é pronome relativo. Agora, professor, qual que é a diferença dos dois? Bom, primeiro é que o pronome relativo irá introduzir sempre as orações adjetivas. E a conjunção integrante irá introduzir as orações substantivas. Olha só como nós estamos aprofundando a gramática em pouco tempo. Eu estou te mostrando duas funções essenciais do que. A primeira é de pronome relativo, a segunda é de condição integrante. Pronome relativo vem substantivo na frente, condição integrante vem verbo antes. Os pronomes relativos irão introduzir todas as orações subordinadas adjetivas e as conjunções integrantes irão introduzir todas as orações subordinadas substantivas. Você precisa levar isso. Por quê? Função do que? Ainda bem que está sendo gravado, professor Jorge Cleiton. Está sendo. É uma questão da sua prova. Função do quê? A banca destacou lá. Ela falou assim, olha, vou te dar um exemplo lá da área penal. Aqui nos crimes contra... Falaram como é aquele lá de... A vida. Crimes contra a vida. Aí ele fez lá uma... Em defesa da... Como se tivesse pegado... Em defesa da própria vida, né? Aí ele destacou lá o que ele quer. A mesma coisa em língua portuguesa. Ele destacou a função do que. Então, meu amigo, tenha certeza que vai cair função do que. E você deve ir para a prova entendendo que um vai ser pronome relativo e o outro vai ser condição. Tem outras funções. Eu estou destacando aquelas duas que eu mais vejo cair, ser recorrente em prova de concurso público. Beleza? Até aí tudo bem? Até aqui tranquilo. Segunda dica. Estamos na nossa segunda dica. Professor, segunda dica. Claro, você precisa compreender tipologia textual. E quando a gente fala em tipologia textual, eu estou falando exatamente sobre a tipologia expositiva, narrativa, dissertativa, argumentativa e vai embora.
Estou falando de tipologia. Dentro do conteúdo de tipologia textual, aquela que versa sobre a interpretação textual, eu preciso conversar com você, concurseiro, que vai fazer a prova, sobre a tipologia narrativa. A tipologia narrativa é aquela tipologia que o professor Jorge Cleito, no papel de advogado que desempenha, ele utiliza toda vez que ele vai defender algum de seus clientes que se envolveu em algum crime. Então, toda vez que uma pessoa pratica algum ato criminoso que deva se utilizar o Código Penal, o professor Jorge Cleito, com muita maestria, ele utiliza a tipologia narrativa. Porque em toda peça que o professor Jorge Cleito vai propor sobre tipologia, sobre toda peça, né, de defesa ou de acusação, ele vai usar a tipologia porque ele vai precisar contar a história do que aconteceu. Aí ele começa lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, lá não sei da onde, né? Isso. Aí começa, aí depois ele qualifica o réu. O Giovanni, bonitão, que é do curso tal. Do CPF tal. Aí lá embaixo o professor Jorge Cleito, na peça dele, começa dos fatos. Isso. Aí dos fatos ele começa. Ocorre que o fulano de tal, ele começa a contar. Quando o professor Jorge Cleito começa a narrar na peça dele, como advogado, sobre dos fatos, ele está falando da tipologia narrativa. E lá, pode observar aqui, e aqui, pessoal, eu nem tratei nada disso com o professor Jorge Cleito, não. Mas tem 5 coisas que tem de haver dos fatos que o professor Jorge Cleito vai discorrer. Primeiro, tem que ter personagem lá, professor? Tem que ter alguém envolvido dos fatos? Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter onde aconteceu ou não tem, professor? Sim, local. Local. Tem que ter quando aconteceu, professor? Tempo. Sim. Tem que ter como aconteceu, professor? Sim, o como, que foi praticado, isso. E tem que ter também o que, o quem, o quando, o como e o onde. Isso. Então a gente tem os 5 elementos da narrativa. Isso, a gramática, inclusive a gramática do professor José Rebouças Macambira, diz exatamente isso. Nós temos os elementos da narrativa, professor. O que aconteceu? Aconteceu um assassinato. Quem estava envolvido? Estava envolvido o A e o B. Onde aconteceu? Aconteceu numa rua pública, numa via pública. Quando aconteceu? No fim da tarde, do dia 18, no domingo, tal. Como aconteceu? Aconteceu que um desceu do carro, começaram a se agredir, até que um sacou a arma e matou. Então você tem o que, o quando, o onde, o como e o porquê. Exatamente. São os elementos da narrativa. Professor John, como eu identifico um texto narrativo? Bom, primeiro, o texto narrativo vai ter que ter os elementos, esses 5 que eu falei para vocês. O que, quem, quando, onde, o como. E tem que ter o porquê também, que é um 6º elemento. Além de ter esses 5 elementos da narrativa, você precisa entender que a narração ela tem um processo temporal, professor. Ou seja, os elementos da narrativa, eles decorrem sempre numa linha de progressão temporal. Eu tenho um meio, um início, um meio e um fim. E não necessariamente precisa estar nessa ordem, mas desde que fique compreendido para o interlocutor. E aí, professor Jorge Cleito, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler, mas eu já trabalhei isso com meus alunos em sala de aula. Tem um texto de Manuel Bandeira, professor Giovanni. Um texto de Manuel Bandeira chamado Tragédia Brasileira, que ele narra o fato de Misael e Maria Elvira. Quem era Misael e quem era Maria Elvira? Olha como o texto começa. Diz assim, olha. Misael, né? Misael e Maria Elvira se conheceram no Rio de Janeiro. Quem eram os dois? Misael era funcionário da fazenda, com 63 anos de idade. Funcionário da fazenda. Ou seja, tinha dinheiro. Quem era Maria Elvira? Maria Elvira era uma prostituta com sífilis, dermitindo os dedos e uma aliança empenhada. E Manuel Bandeira disse que os dentes de Maria Elvira estavam em petição de miséria. E aí, mas o Misael se apaixonou pela Maria Elvira. E o que aconteceu? Se juntaram. Casaram. E Misael, como se casou com Maria Elvira, o que foi que ele resolveu fazer? Dar um trato na Maria Elvira. E aí ele mandou pagou, olha o que o texto diz desse jeito. Pagou médico, dentista, manicuro.
dava tudo quanto ela queria, tudo quanto ela queria. Mas Maria Elvira, quando se apanhou de boca bonita, arrumou logo o namorado. Misael. Acontece isso? Misael não queria escândalo. É isso que diz o texto. Ele poderia ter dado uma surra, um tiro e uma facada. Mas ele não fez nada disso. Porque ele não queria escândalo. O que ele fez? Mudou de casa. E toda vez que a Maria Elvira arrumava o namorado, o Misael mudava de casa. E os amantes moraram no Catete, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Rua General Pedra, Marquês de Sapucaí, Rua do Clape, Encantado, outra vez na Rua do Clape, outra vez no Encantado. Cada lugar era um namorado. Aí, olha só, essa parte é que é importante. Essa parte é que é importante, Jorgeão. Que ele foi mudando toda vez que arranjava um namorado. Aí disse, olha só o Jorge Cleito concluindo a peça dele lá. O texto de Manuel Bandeira, muito importante tu ler depois. Vou ler isso aí. Ele diz assim, ó, por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privados dos seus sentidos e inteligência, matou-a com 6 tiros. E Maria Elvira foi encontrada, caída, em decúbito dorsal. Por que eu narro esse texto de Manuel Bandeira? Porque para mim ele é uma narração é um clássico exemplo do que é um texto narrativo. Ele contou tudo. Ele falou o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, quem estava envolvido, por que aconteceu. Narrou tudo. Então você precisa aí, que você que vai fazer a prova, entender um pouquinho. Esse texto já caiu em prova, já, professor? Já caiu em concurso público, o texto de Manuel Bandeira, né? Eu acredito que foi na Fundação Carlos Chagas, eu não me recordo porque faz algum tempo. Mas caiu no texto, acredito que foi. Se não foi com a Fundação Carlos Chagas, foi a Getúlio Vargas, eu não me recordo qual das duas bancas, mas já caiu. Então ele é um exímio, é um texto muito, muito claro. Então você que vai fazer a prova da UEAP, você precisa saber de 2 coisas até agora. A primeira, a função do quê, que são 2 essenciais, e a terceira, sobre as tipologias. Dá uma lida, é só uma lida, professor, para você entender a diferença. Ora, a tipologia narrativa, naturalmente ela vai contar uma história e vai ter os elementos da narrativa. Eu tenho também a tipologia descritiva, que aí eu vou ter como características os adjetivos, verbos de ligação e outras coisas mais. Acho que alguém comentou aqui, kkk, Jordana, que delícia de texto, queria um Misael da vida, aqui alguém comentando, olha. Quem não quer, né? Até eu. E aí você precisa já compreender aí os dois, não é? Compreender a tipologia textual e compreender também a função do quê? Bom, professor, além disso, lá na sua prova, o Instituto OCP, por meio do edital publicado pela Universidade Estadual do Amapá, ele também perguntou, ou melhor, destacou a função do C. O CE, aquele C lá que a gente vê todo dia nas ruas, professor, vende-se casa, né? Aluga-se apartamentos, aceita-se encomendas, não tem isso? Tem. Vende-se casa, alugam-se apartamentos, aceita-se encomenda de doces e salgados, né? Aceita-se costuras, não tem tudo isso aí? É sobre esse C que a banca está falando. Esse C que todo dia que pega o ônibus e passa, você vê esse C. A gente que já tem um meio de transporte que pega o carro, todo dia a gente vê esse C na rua. Você está na parada de ônibus, você vai em algum lugar, você tem um C lá. É sobre esse C, SE, que o Instituto OCP está perguntando. E você precisa entender que existem... Quando você falou, eu pensei que fosse o C, mas é o... É o SE, a partícula C. As pessoas pronunciam si, né? Mas não tem problema. C ou si está correto. É o SE, é a partícula C, não é? O pronome C. E ela, assim como o que, ela tem 2 funções primárias. A primeira é a função de conjunção integrante. E aí eu falei lá na primeira dica que qual é a característica da função integrante? Do que quando ele for conjunção integrante? O que tem que vir na frente dele? Verbo. O C é a mesma coisa. Não sei se quero. Olha, não sei se quero. Não sei se quero. Então, antes dele tem o verbo saber. Então, ele é condição integrante.
Beleza? Vende-se. Olha, vende-se, tem um C, né? Que aí vai exercer uma outra. Olha, o professor André chegou aí, vai exercer uma outra função. Então, não sei se quero, né? E outros exemplos mais que nós temos na função dele como condição integrante. E eu tenho o C também na função de partícula apassivadora. Professor Giovanni, lá nos áureos tempos da jovialidade, assim como o professor Jorge Cleito, estudaram a partícula apassivadora, mas até hoje não sabem o que é. Sabem que existe, mas não sabem por onde fica. A partícula C ela é um problema na vida daquelas pessoas, daqueles concurseiros, que ainda não estudaram português com o John, tá? Eu ainda não tinha estudado ainda, agora eu vou aprender. Porque como eu vim de escola pública, eu acho que a maioria de nós, eu procuro logo desmistificar aquilo que a gente não aprendeu na escola pública. E uma coisa que eu não aprendi na escola pública foi a função do se. Né? E aí a gente vai aprender como? Apanhando, porque quem dera se a escola pudesse ensinar tudo, ela não pode. Né? Não tinha nem professor na minha E aí a gente vai aprender no tranco e barranco. Função do partícula passivadora, professor. Ela é vinculada a verbos transitivos diretos, mas eu não quero que o aluno entenda isso. Ela é vinculada a verbos transitivos diretos e indiretos. Também não quero que ele aprenda isso. O que eu quero que você que está nos ouvindo agora, você entenda sobre a partícula C. Se ele pedir a palavra coisa, se o verbo pedir a palavra coisa, vai ser partícula passivadora. Eu vou te dar exemplos. O verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Se tiver um C, é partícula passivadora. Eu não quero saber de transitividade. Não vou conversar transitividade com você à beira da prova, porque você não vai aprender essa porra. Entendeu? Tem que ser algo que seja fácil da pessoa. O verbo vender. Quem vende, vende alguma coisa. Opa, se tiver um C, é partícula passivadora. O verbo falar. Quem fala, fala alguma coisa. Se aparecer a palavra coisa e na sequência tiver um C, esse C é partícula passivadora. Vou te dar exemplo. Verbo aceitar. Quem aceita, aceita alguma coisa. Se tiver um C na sequência, ele é partícula passivadora. Vamos para o prático do dia a dia? Aceita-se encomendas de pães, bolos, doces e salgados. Não é assim que a gente vê nas placas? Aceita-se encomendas de pães. Quem aceita, aceita alguma coisa. Apareceu a palavra coisa e na sequência tem um C. Esse C é partícula passivadora. Aí entra a regra especial de concordância verbal. Porque a regra diz assim: toda vez que eu tiver a partícula C, o verbo vai concordar com quem vem depois do C. Olha, aceita-se, aceita-se. Encomendas. Aí o verbo aceitar, ele vai concordar com quem, então? Encomenda. Se encomenda estiver no singular, o verbo fica no singular. Agora, se encomenda estiver no plural, o verbo fica no plural. Então, é aceitam-se. Encomenda. Olha, os apartamentos que a gente vê todo tempo para alugar aqui em Macapá, né? Aluga-se apartamentos. Olha só. Quem aluga, aluga alguma coisa. Apareceu a palavra coisa, o C já é partícula passivadora. E o verbo vai concordar com quem vem depois da partícula. Quem é que vem depois da partícula? Apartamentos. Então não é aluga-se, é alugam-se. Então você que vai fazer a prova, para você aprender a partícula passivadora, eu quero que você pergunte para o verbo. Quem vende, vende alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. Quem dá, dá alguma coisa. Quem oferece, oferece alguma coisa. Quem escreve, escreve alguma coisa. Quem lê, lê alguma coisa. Quem cheira, cheira alguma coisa. E assim, toda vez que aparecer a palavra coisa, o próximo C é partícula passivadora. Agora, olha só. Você também não pode ser um concurseiro muito pateta, não. Tem que ser esperto. Eu não gosto de concurseiro pateta. Tem que ser esperto. Como é que é aquele concurseiro pateta? Porque ele vai lá na prova e tá escrito, tá lá o verbo gostar. Aí ele diz assim, ó. Gosta-se de português. Olha só. Aí ele vai lá. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Aí, apareceu a palavra coisa. Então, o C é partícula. Não, não é. Porque olha a diferença. Professor Jorge e professor Giovanni. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E quem vende, vende alguma coisa. Você entendeu a diferença? Vou te fazer de novo. Quem aluga, aluga alguma coisa. Agora quem pensa? Pensa em alguma coisa. Olha só. O verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Agora o verbo confiar. Quem confia, confia em alguma coisa. Ou em alguém. Então você tem de entender que quando ele pedir esse em, esse de, esse com, para, o a,
São preposições, aí já mudou. Não pode ser partícula passivadora. E o que vai ser? Boa pergunta. Índice de indeterminação do sujeito. Outro termo que nós aprendemos, que nós ouvimos falar a vida inteira na escola. Olha só. Tá complicando nossa vida. Olha aqui, só. Nós ouvimos. Nós ouvimos isso a vida inteira na escola. Índice de determinação do sujeito e partícula passivadora. E aí, como é que eu penso nisso? Bom, eu já sei, professor, que para ser partícula passivadora tem que pedir a palavra coisa, que vai ser PA. E quem gosta, gosta de. Quem pensa, pensa em. Quem confia, confia em. Se tiver um C, ele vai ser índice. Então, eu estou estabelecendo aqui a diferença entre partícula passivadora e índice de determinação do sujeito. Agora tem uma última observação sobre esse tema. Uma última. Enquanto na partícula passivadora eu comentava com o professor Jorge Cleito e com você que está nos ouvindo aí agora, eu comentava que o verbo vai para o plural na partícula passivadora se a próxima palavra estiver no plural. Toda vez que o C for índice, o verbo nunca vai para o plural. E eu vejo as pessoas falando e escrevendo. Eu dou aula de redação para a turma da medicina do Enem. Sou professor também de redação. E aí diz assim: no Brasil, tratam-se de questões governamentais. Tratam-se. Esse tratam-se não existe, é trata-se. Aliás, professor Jorge Cleito, isso aqui é uma dica de concurso que já vi no CESP, olha, no Sebrasp. Aqui, olha, o pessoal que vai fazer Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Isso no Sebrasp, professor, é incrível. Todo ano cai. A expressão trata-se de. Ela é invariável, ela não vai ao plural. Nunca existe tratam-se de questões pessoais. Eu vejo pessoas falando, tratam-se de problemas. Não existe. Sempre no singular. Sempre no singular. É trata-se de, eternamente. Olha só. Trata-se de. Se não tiver o de, ele vai pro plural. É o de que fixa, então. É o de que fixa ele no plural. E se não tiver o de, aí ele vai ao plural. Se tiver o de, ele fica no singular assim. Beleza? Então foram 4 dicas. E para encerrar, professor, a última. A sua dica de análise sintática, a questão vai cair sobre sujeito. Minha primeira aposta é sujeito e a segunda aposta é complemento verbal, complemento nominal. Sobre sujeito, algumas coisas são essenciais. Primeiro, você precisa compreender o que é substantivo. Entender que substantivo sempre vai exercer núcleo de determinadas funções sintáticas, entre elas a essencial, que é chamada de sujeito. E você precisa compreender a observação dessa regra. É que só o núcleo do sujeito não pode ser precedido de preposição. O núcleo do sujeito não pode ser precedido de preposição. O núcleo do sujeito não pode ser precedido de preposição. O núcleo do sujeito não pode ser precedido de preposição. O núcleo do sujeito não pode ser precedido de preposição. O núcleo do sujeito não pode ser precedido de preposição. Você que está ouvindo aí... Importa o porquê ou só memoriza isso? Não, só memorizar isso. Não pode ser precedido. O núcleo do sujeito não pode ser precedido de preposição. O núcleo do sujeito... Mas o aluno quer saber o porquê. Não importa. Cala a boca. Eu falo isso em sala de aula. Algumas coisas alunos... Mas professor, por que isso? Porque Deus quis. Eu também falo muito. Porque Deus quis. Não importa algumas coisas, não importa o que é isso. Pronto, acredito. É que nem pronome relativo. Toda vez que eu dou aula, é que, qual, onde, cujo, quem. 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 Além deles, eu tenho outros, né? Quanto, como e quando, mas eles não são tão recorrentes em prova. Então, o sujeito, entenda que o núcleo do sujeito sempre será um substantivo. E a regra geral da concordância verbal, professor Jorge Cleito, professor Giovanni. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. A gente, fomos, não existe. Nós, foi, não existe. A gente, vamos, pior ainda. É morte por asfixia e envenenamento, já dizia a professora Ingeborg Koch. Beleza? Então, o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito. É, a gente foi, o pessoal veio, não é o pessoal vieram, né? Nem vieram, que é pior. Vieram é melhor. O pessoal. Por quê, professor? Porque gente, pessoal, são palavras que dão ideia de plural. Aí entra numa questão de siléptica. E aquela eu tinha falo, eu tinha chego. Aí é judiado o professor, né?
A palavra agente dá a ideia de mais de um, a palavra maioria dá a ideia de mais de um, a palavra pessoal dá a ideia de mais de um, mas a palavra é grafada, ou seja, ela é escrita no singular, portanto o verbo fica no singular. Porque a regra diz que o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito e não com a ideia dele. Aí entra uma figura de linguagem chamada de silepse, que existe uma concordância, uma concordância ideológica e tal, mas que não é o âmbito agora do que a gente está falando. Então precisa, professor John, para finalizar, sujeito. O núcleo do sujeito não pode vir preciso de preposição. O verbo concorda sempre com o núcleo do sujeito. Não esqueça disso. E para você encontrar o sujeito, sempre você faz a pergunta antes do verbo. Giovanni é bonitão, você pergunta assim antes do verbo. Quem é bonitão? Aí ele vai dizer o Giovanni é bonitão. Beleza? O Jorge é cabeludo. Quem que é cabeludo? O Jorge. Então você sempre faz a pergunta Sônia. antes do verbo. Beleza? Pessoal,